Tô? Tô gravando? Eita, tô. Agora sim, tô gravando. Bom, então, como eu estava dizendo, semana que vem, 19h10, estaremos aqui online, que é quando eu vou abrir esse questionário no AVA, que no caso será a nossa avaliação. Eu aconselho que vocês estejam aqui nesse horário, quem não tiver nenhum problema com acesso, enfim, quem conseguir estar aqui, esteja. Porque, apesar de que eu vou deixar esse questionário aberto por 24 horas, é interessante que vocês estejam aqui durante o plantão que eu estarei fazendo. Por quê? Porque se vocês surgir alguma dúvida, alguma questão, a gente já resolve na hora, tudo bem? São 10 questões, todas são muito simples. Eu não tenho o hábito de fazer prova difícil, prova para ferrar aluno. Nas minhas provas, eu só coloco questões que realmente sejam pertinentes à profissão. Não que a gente não vai usar tudo que a gente estuda, lógico que a gente vai usar. Só que tem algumas coisas que elas são relevantes em qualquer área da gastronomia que eu for seguir. Então, que vai estar no dia a dia de vocês e que é importante que vocês tenham na ponta da língua esse conteúdo, esse conhecimento. O restante do conhecimento, né, é importante que vocês guardem todo o material de vocês, porque futuramente o material que vocês vão consultar quando vocês tiverem alguma dúvida, porque a gente não é capaz de lembrar 100% do que a gente aprende, vai ser o material da faculdade. Porque o material da faculdade é o melhor? Não, porque você revisitando o material da faculdade, você vai relembrar da aula, você vai relembrar das atividades, vai relembrar de qualquer bate-papo que a gente tenha tido a respeito, tá bom? Então, eu vou agora iniciar. Eu estou preocupada, ver se tem alguém com dificuldade de acesso. As duas representantes estão aqui. Professora, na verdade a questão do acesso está demorando bastante. Eu demorei 10 minutos para entrar, 10 minutos reais, assim. Nossa senhora, que horror. É porque esse horário tá todo mundo entrando ao mesmo tempo, não tem jeito. Acho que ele fica sobrecarregado. E no resto da semana a gente também teve o mesmo problema com as aulas. Teve uma galera que entrou bem mais tarde para conseguir acessar. Tá. Bom, de qualquer maneira, o que eu estou fazendo? Muitas pessoas estão reclamando que não conseguem acessar o link de gravação. E realmente eu fiz alguns testes e não está indo. Então, hoje eu pesquisei todas as maneiras que foram, não consigo tornar esse conteúdo público. Então, o que eu vou fazer? Que eu já comecei a fazer, inclusive. Estou baixando todos os vídeos, vou subir todos eles no YouTube. E aí sim eu vou atualizar os links com o link do YouTube, tá bom? Assim vocês também conseguem. Eu tô tentando, porque eu tô fazendo isso com todas as minhas turmas, então eu tô tentando, pelo menos até o final de semana, conseguir atualizar todos esses links, para que no final de semana vocês já consigam estudar, tá bom? Em relação aos desafios que vocês estão me mandando, eu já recebi vários, mas eu ainda não abri nenhum, porque eu ainda estou na fase da confecção das provas, tá? Se Deus quiser, amanhã eu termino, falta uma só para eu confeccionar. E aí vou colocá-las no sistema. Essas são minhas prioridades. Em seguida, eu vou iniciar a correção, ok? Só que eu vou iniciar a correção de acordo com os dias da semana que eu dou aula. Então, a turma de segunda, depois as turmas de terça, depois vem a turma de vocês, que é a turma de quarta. Então, pode ser que eu só dê um retorno para vocês depois do feriado, tudo bem? Sim, querida professora. Sim, professora. Tudo bem. Eu já temos. Pense pelo lado positivo, eu sei que vocês estão cansados, né? Essa situação que a gente está de
de clausura, de não poder sair, de não ter nem muitas perspectivas de liberdade, vamos dizer assim. Eu sei que elas doem, eu sei que aula online não é legal para todo mundo, né? Online é Tem muita muito gente, ruim. olha, falando que a minha aula é ruim. Não, eu entendi. A maneira de aprender é muito diferente, né? Tem gente que se adaptou muito bem a esse formato. Mas, no nosso caso, né, essa disciplina, que é uma disciplina muito prática, realmente acaba... Não é o nosso estilo, né? O estilo do aluno da gastronomia é botar a mão na massa. E, nesse caso, a gente não tem a oportunidade, a não ser nos desafios, né? Acaba fugindo, né? Isso, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente pode enxergar essas horinhas que a gente tem, né, que nos casos das disciplinas práticas, que a gente tem uma aula um pouco mais curta, justamente porque depois a gente vai repor as aulas práticas, vocês têm que imaginar que vocês estão ganhando um conhecimento a mais. Então, vocês vão ver, às vezes, 2 vezes de maneiras diferentes. Então, muito conhecimento não vai passar desapercebido, né? Eu acho, assim, que vocês vão ter um ganho em aprendizado. Porque vocês vão ver primeiro na teoria, nós vamos fazer todos os estudos e, futuramente, nós vamos realizar tudo isso. Então, não faltem nas aulas online, né? Eu acho que também é um momento, quando a gente começou as aulas online, a primeira semana, nós fomos orientados a gravar as aulas e mandar as aulas gravadas. A partir do momento que a gente começou a se reunir ao vivo, eu sinto que também é uma maneira da gente manter um pouquinho a nossa sanidade mental aqui, né? De não ficar tão isolado socialmente. A gente fica isolado fisicamente, mas não socialmente. Então, até como uma maneira de sociabilização, né? Eu acho que é importante respeitar, inclusive, a rotina que a gente tinha, né? Porque todo dia você, nesse horário, estava produzindo alguma coisa. Você estava indo à aula, você estava aprendendo, então você estava produzindo. Então, não deixem que esse horário de vocês fique ocioso, tá bom? E mais do que isso a gente não consegue fazer, porque a situação tá posta, né? A gente não escolheu, ninguém optou, ninguém falou assim, vamos fazer uma quarentenazinha aí, que chegou um vírus mortal aí, vai sobrecarregar tudo, então vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível, tá bom, gente? Da minha parte, que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Eu sei, Rodrigo, não é o nosso perfil, mas é o que tem para hoje, tá bom? Pessoal, ó, eu dei até um tempinho aqui para ver se alguém mais conseguia entrar, mas eu vou dar início à revisão, tá bom? E aí, nessa revisão, vocês vão ver que eu sou uma verdadeira mãe. Por quê? Porque eu faço um estudo muito direcionado ao que realmente vai cair na prova. Porque eu acredito que vocês têm 5, 6 provas na semana, numa semana só, né? E apesar de vocês construírem o conhecimento aos poucos ao longo do bimestre, acho que se a gente tiver um foco maior no que realmente vai ser necessário para a gente estudar, acho que vocês ficam menos sobrecarregados. E eu acho que também é muito importante a gente manter a nossa saúde mental em dia, não ficar estressado, porque realmente é uma semana estressante de provas. Eu também sou aluna e eu sei muito bem o que é você ter que revisar várias matérias diferentes para conseguir fazer uma prova, tudo bem? Eu vou, agora tá conseguindo entrar mais gente, ó. Eu vou compartilhar uma lousa digital com vocês, tá? Depois eu consigo salvar essa lousa como imagem e disponibilizar para vocês no Ava. Então, eu aconselho que vocês anotem da maneira de vocês, façam um mapinha mental de vocês, enfim, façam o que for melhor para que vocês consigam se apropriar dos conteúdos. E depois, né, no dia da prova, se vocês estiverem com
um tempo sobrando, assim, à tarde, retomem esse material, deem uma olhada, pensem no que vocês ainda não entenderam, revisitem as apostilas, os materiais que foram enviados para vocês, uma aula ou outra que vocês tenham perdido e vocês acreditam que seja importante para vocês, tá bom? Vou começar. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. 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 Ok, então eu vou dar início. Só um minutinho. Beleza, então vamos lá. Minha lousa mágica. Vou abrir aqui e a gente vai fazendo as anotações juntos. Essa aqui é a minha letra, né? Linda, né? Não é que tá ruim porque é na lousa digital, que a minha letra é ruim mesmo. Pessoal, a gente estudou sobre saladas. E vai cair sobre a higienização correta das hortaliças. Ó, alguém se lembra como deve ser feita a higienização correta das hortaliças? Desde o início do recebimento? Vamos lá. Vai falando para mim que aí eu falo até onde que vocês podem ir. De onde vocês podem começar e de onde vocês podem terminar. Na Recebi. separação das folhas. Separa as folhas. Retira o que está podre ou estragado. Ótimo. Depois você faz a separação debaixo da água corrente para retirar os resíduos sólidos. Certo. E outro recipiente você adiciona a água sanitária ou a cândida ou cloro, como é que é? O hipocloreto. O hipocloreto, juntamente com a água. Uma solução de cloro, né? Que a gente chama, uma solução clorada. Cada folha depende do seu tempo, né? Aí depois você faz o enxágue, dependendo se a sua água é filtrada, dependendo do local que você trabalha. Certo, e depois? E depois você faz a separação delas. Se você tiver centrífuga, você enxuga elas e armazena elas. Secagem e armazenamento. Isso. Beleza, gente. Exatamente quem que falou isso foi o Rodrigo? Parabéns, viu? Então, ó. O Rodrigo leu minha prova aqui, hein? Sei não. Exatamente essas etapas. Então, vocês vão ter que assimilar todas essas etapas de higienização correta das hortaliças. Muito bom. Vai cair também os grupos de saladas. Quais são? Simples composto de legumes, de folha. Salada simples, salada Composta. Terceira, o quê? Mista. Salada mista. Não. não era salada mista. Salada de... Ave Maria, tá Acompanhamento. Acompanhamento, isso.
Salada de grãos. Não. Salada de Salada massa. de acompanhamento. Simples, A salada composta. de massa pode ser uma salada de acompanhamento, tá? A composta pode ser a mesma coisa que salada mista, Pro? Não, Não? tem nada a ver. Ok. A salada mista, na verdade, a gente chama quando as folhas são mix, né? Então eu tenho. Tá. Mas tá dentro da salada simples. Simples. Beleza. Isso. Que é só de geralmente. folhas. Professora, Folhas, verduras em geral. Oi. Ah, então a tá salada certo. de grãos, ela fica como salada de acompanhamento? Depende, vai muito depender da composição. Agora a gente vai desvendar o que é uma salada simples, uma composta e um acompanhamento. Aí você vai ver que ela pode, se ela for só de grãos, dependendo do grão também, se ele for um grão proteico, ele pode fazer parte de uma salada composta. É muito complicado falar salada de grãos. É uma salada com grãos. E aí, como que ela pode ser composta? Se ela servir como uma refeição. Se ela estiver acompanhando uma carne, ela é de acompanhamento, tá? Entendi. Então, Obrigada, vamos lá. Imagina. E se tiver uma proteína junto da salada, ela é composta? Não é se tiver. A salada composta, ela tem uma proteína. Ah, Ponto. tá. Né? Ok. Essa é a grande questão. Espera aí que eu tenho que aceitar alguém que está entrando agora. Só um minutinho. Pronto. Bom, aí agora vamos ver qual salada que é qual. Salada simples, qual que é a composição dela? Basicamente de folhas. E Só molho. folhas? E molho. Folhas, verduras. E os molhos. Então, as saladas simples, elas são compostas por folhas e verduras e molhos, né? Geralmente, esses molhos são emulsões. Ok? Sim. Ok. Aí a gente tem as saladas compostas. Então, como que é formada uma salada composta? Aí seria também as folhas, verduras, proteínas. Diversos ingredientes. Geralmente ela tem uma proteína de origem animal, mas dependendo do grão, se ela for uma salada vegana, eu posso colocar proteína, uma leguminosa, por exemplo, um grão de bico, conta como, tá? Então vai uma base de folhas e verduras, uma proteína e que mais? Molho. Vai molho, mas na composição base dela, que a gente estudou, tem até uma piramidezinha lá. A decoração. Tá? Tá. E por último, as de acompanhamento.
Aí a gente entra naquela discussão se é uma salada composta, se é uma salada de acompanhamento, mas basicamente a gente define se é uma salada de acompanhamento ou não pela função e não pelos ingredientes. Então, se ela agregar sabor, textura e composição nutricional, ela está acompanhando um prato, o nome já diz tudo, tá? Então, ela serve para compor o prato, por isso que ela é de acompanhamento. Então, se eu tenho uma salada que é de grão de bico, mas ela vai acompanhar, sei lá, um porco defumado, um porco assado, ela é acompanhamento. Lembra que a gente deu o exemplo da salada de maionese do churrasco, que ela é um acompanhamento? Agora, se eu pegar essa mesma salada de grão de bico, fizer uma base de folhas, colocar esse grão de bico e uma decoração, ela já é uma salada composta. Gente, não necessariamente ele vai precisar só ter um tipo de verdura, um tipo de proteína, um tipo de decoração. Eu posso usar uma base de folhas e verduras, eu posso colocar o grão de bico, posso colocar frango, posso colocar... Enfim, eu posso colocar diversos tipos de vegetais aí e proteínas, tá? Posso colocar queijo. Queijo é proteína de origem animal. Eu posso colocar, tanto é que a Caesar Salad, eu tenho molho de queijo, as lascas com queijo e ainda tenho anchovas, que são peixes, tá? Ok. Certo, gente? Até aqui, Professora, alguma dúvida sobre saladas? Não. Não. Então, não. sobre saladas, isso aqui é o que vai cair, beleza? Beleza. Sim. Vou mudar de cor aqui, que mudando de tema, eu vou mudar de cor. Já que eu tenho a minha lousa mágica. Eu me sinto com a minha lousa mágica. Bom, falando de molhos frios, vamos falar sobre vinagrete. O que é um vinagrete? Tem vários tipos. De um óleo e um ácido. 3 para 1. Vinagrete é 3 partes de óleo, uma parte, no caso de suco de limão, ou vinagre, que seria a parte mais cítrica. Certo. Então, que tipo de molho que ele é? Que tipo de molho que ele é? Biju chocolate. Pega outra aqui, ó. É amargo. Pessoal, eu vou pedir, quando vocês... Tá cortando a ligação. Feche o microfone. Quando vocês terminarem de falar, fechem o microfone. Ok. Que tipo de molho é o vinagrete? É uma emulsão. Ah, inteligentes esses meus alunos, hein? Eu gosto dos meus alunos porque todos eles são gênios. Então, é uma emulsão. Aí, vocês lembram que tem 3 tipos de emulsão? Tem uma emulsão que ela é temporária, certo? Um tipo de emulsão que ela é temporária, uma que é semi-permanente e a que é permanente. O vinagrete é que tipo de emulsão? A temporária. Temporária. Lembrando, né, que emulsão é quando você mecanicamente tenta agregar duas substâncias que não se misturam. No caso do vinagrete, como eu não tenho nenhum tipo de emulsificante, estabilizante, ela é temporária, logo ela vai se desfazer, tá? Então, ela é composta uma parte de ácido, que geralmente é o vinagre. Opa! Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me avisem, porque o bagulho aqui é louco. E quantas partes de óleo? 3. Partes de gordura
de óleo, né? Vou colocar óleo, porque geralmente não, é óleo, mas geralmente é azeite, ok? O vinagrete clássico. Então, isto é um vinagrete. Vou caber tudo aqui. Beleza. Tá chegando. Vamos ver. Chegou. Beleza. Continua. Eita. Ainda sobre molhos frios. Mas, então, assim, para deixar bem claro, né? Já percebi que para vocês o vinagrete que a gente conhece como vinagrete, que é a salsa de campanha que a gente usa no churrasco, não existe mais, né? Sim. E agora, se eu tiver uma emulsão de gema e óleo? Um pouquinho de limão. Como chama essa emulsão? Maionese, né? Maionese. E ela é uma emulsão permanente, tá? Só para vocês não confundirem. Tudo em vinagrete, tenham confiança nesse estudo de vocês, que vocês não vão errar essa questão. E aí, eu falei para vocês do azeite, obviamente, mas falei também do vinagre, que ele é um ingrediente que pra gente ele tem geralmente pouco valor, mas na verdade não é assim, né? Ele é um ingrediente que ele é muito bem trabalhado e vai cair na prova. E se a gente usar um vinagre de boa qualidade, pensando num vinagrete que tem dois ingredientes, ele tem vinagre e azeite. Então, eu preciso que esses dois ingredientes tenham boa qualidade, porque ninguém merece comer alface ainda com azeite ruim e vinagre ruim, né? Porque a única coisa boa da salada é o vinagrete, né? Então, vamos falar sobre vinagre. Então, o que é o vinagre, gente? Ninguém presta atenção no que é vinagre, né? Um produto de fermentação do vinho. Isso. Ele é um produto da fermentação do vinho. Então, nessa fermentação, o álcool do vinho vai ser transformado em ácido acético. Por isso que ele vira um vinagre, tá? Cereais também, né, professora? Oi? Cereais. Não estou conseguindo ouvir, desculpe. Fala um pouquinho mais alto. Cereais. Vinagre de cereais. Mas qual que é a pergunta? Entendi. O que é um vinagre de cereais? É isso que vocês estão perguntando? Pode ver. Ao invés de fermentar o vinho, você fermenta o álcool de cereais. Ou algum destilado de cereais, alguma coisa assim. Tá? A maioria dos vinagres é feito de vinho. Beleza? De maçã. Então, aí o de maçã vai ter um fermentado da maçã que criou o álcool, né? Que criou o álcool, não, que transformou os açúcares da maçã em álcool, então fermentou. E aí, depois, esse álcool que foi gerado vai ser fermentado e virar ácido acético, tá bom, gente? Mas a maioria, a origem dele é o vinagre de vinho. Ok? Ok, mas não é só isso. Vinagre não é só isso. Ele tem 2 métodos de produção, certo? E vai cair. Ele tem o método de Orleans e o germânico. Método germânico, como é que ele é? Produção industrializado. Tempo de fermentação de 1 a 3 dias.
certo? E aí nós vamos ter um outro método, que é o método Orleans, que o Orleans. Que é o método que eles falam que é o método mais tradicional, né? Como que é esse método Orleans? Fermentação mais ou menos de 6 meses. Geralmente em barril de carvalho, né? Uma filtragem. Deve ficar em torno de 6% do produto acabado. Então, peraí. A fermentação de 6 meses. Vocês sabem que tem alguns que pode chegar com a fermentação de 50 anos, né? Mas isso aí, quando vocês tiverem aula de internacional, a gente for falar sobre Itália, vocês vão ver. Fermentação de 6 meses, uma boa filtragem. Professora, está repetindo a professora está repetindo. Você repetiu a fermentação, pro. Ah, imagina, não tô ficando doida. Uma boa filtragem, que mais? E aí ele fica... Não, peraí, eu tô até vendo a questão aqui. Ah, não, beleza. E ele tem uma acidez de 6%, né? Isso. Agora tá certo. O professor, esse método Orleans também é considerado industrializado ou ele costuma ser artesanal. Artesanal, tá. Assim, não é que ele não tenha um processo de produção sistematizado, ele tem, mas ele acaba sendo mais artesanal, não tem jeito, porque nessa fermentação você coloca uma madre, né, um fermento mãe. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre o aceto balsâmico de Módena, vocês vão ver que é uma arte, na verdade, fazer esse vinagre, né, o aceto balsâmico de Módena. Ele chega a custar 150 €, ele é vendido numa caixinha de presente. Então, Xerez, sei lá. Xerez. Então, o vinagre de Xerez, provavelmente ele é feito do vinho, né? De Xerez. Tem ele envelhecido também, é isso? Então, eu não tenho muito conhecimento do processo de produção dele. Mas, geralmente, esses que são mais tradicionais, eles são no método Orleans. Acontece da gente achar aceto balsâmico industrializado? Sim, só que uma fermentação de 1 a 3 dias não vai conseguir nem a textura, nem o sabor adequado. Então, ele é adicionado caramelo, por exemplo. Entendi. Tá? Agora, o Xerez, eu não tenho conhecimento específico do processo de produção dele. Mas provavelmente, assim, qualquer vinagre dá para fazer nesses dois métodos. Só que Xerez, se eu não me engano, eu posso estar falando até besteira, mas se eu não me engano, é denominação de origem controlada. Então, ele geralmente é feito nesse método de Orleans quando é uma denominação de origem controlada, porque todo o processo da cadeia de produtiva ela é muito bem regulamentada justamente para ele carregar essa denominação. E aí eles costumam ser um pouco mais caros, porque não basta ter o produto, ele basta ter, é necessário que haja um produto de excelente qualidade, tá bom? Correto. Vamos ver o que mais que vai cair. Charcutaria, vamos falar agora de charcutaria. Deixa eu ver o que vai cair. De charcutaria. Vamos lá. Vai cair sobre linguiça e salsicha. Eu deixei essa aula gravada no AVA para vocês, sobre linguiça e salsicha, tá? Vou vir mais para cá.
Eu vou colocar uma outra cor pra gente diferenciar, porque eu adoro a minha lousa mágica. Deixa eu ver que cor. Ah, agora tá. Então, vamos lá. Qual que é a principal diferença entre a linguiça e a salsicha? Se a gente considerar que lá no material que eu coloquei para vocês no AVA, as duas são carne geralmente de porco, mas podem ser outras carnes, outras misturas de carne, mais gordura, né? Tem uma porcentagem de gordura, geralmente é em torno de 30%, mas vai depender da receita. E temperos moídos que são embutidos em tripa, certo? Certo. Então, se a gente pegar e vai falar assim, salsicha e linguiça é a mesma coisa? Não. O processo é Não diferente. é a mesma coisa. Vamos lá, o que é uma salsicha? Salsicha é carne. Carne, gordura, temperos. Processados e emulsificados. Vou falar primeiro da linguiça. O que é uma linguiça? Falou salsicha. Eu falei salsicha. O que eu falei? Beleza. E o que eu falei e como é? Não, linguiça é carne. Carne, gordura, temperos moídos. Aí, assim, o tipo de carne, o tipo de gordura, porcentagem, o tipo de tempero vai depender da receita, né? Aí tem linguiça toscana, linguiça cuiabana, linguiça isso, linguiça aquilo, beleza. Aí, o que é feito com essa linguiça? Ela é moída, certo? Sim. Sim. E depois, embutido. Embutida na tripa. Qualquer tripa. O que é tripa? Não, em qualquer tripa ela pode ser embutida, entendi. certo? Não, pode ser ou tripa de porco, ou de cordeiro, ou de... Isso, qualquer tripa. Ou a sintética. Também pode ser a sintética. Tá? Aí, eu vou ter aqui... Agora sim a salsicha. A salsicha é carne, né? Sim. Gordura. Tempero. Processados e emulsificados. É aí que mora a diferença, né? Uhum. Sim. A diferença entre os dois é que e são embutidos, são processados, emulsificados e embutidos em tripa, né? Foi tudo aí, gente. Por favor. Aí a gente tem a diferença entre a salsicha e a linguiça. Que vai ser o quê? Só o processo de... Como é que a gente pode dizer? A forma de preparo? Isso. Forma de preparo. É só isso. Não tem diferença. Eu posso usar também qualquer tipo de tripa. Aqui, geralmente, a gente usa o calibre, ou seja, a espessura, o diâmetro da tripa. Geralmente, o da salsicha é um pouco mais fino, mas isso não é uma regra, tá bom? Não é uma regra. Então, basicamente, a diferença está aí, entre uma salsicha e uma linguiça.
Ok? Ok. E assim, a diferença entre moer e processar tá ali no tamanho também, porque quando você come uma linguiça, você sente os pedaços de carne, os pedaços de gordura, você consegue, inclusive, enxergar se tem ervas aromáticas e tudo mais. Agora, o da salsicha a gente não enxerga, às vezes a gente nem sabe o que a gente tá comendo, né? Realmente. Professora, Oi, a cura não interfere, não? oi? A cura não interfere? Não, porque não necessariamente ele vai precisar ser curado. Não é uma obrigação. A cura, ela interfere na defumação. Se for uma linguiça defumada, ou até mesmo uma salsicha defumada, ela pode passar por cura. Mas a gente coloca, né, um pouco de sal de cura, que é para... Os dois podem ir sal de cura, viu? Ok. Os dois. Os dois podem ir de sal de cura, mas isso é para manter mais... para aumentar o tempo de vida dela, tá? Aqui a gente não tá nem falando muito de conservação. Professora, mas a salsicha, depois de tudo isso, ela não é cozida? Ela deve ser cozida. Tá. Já a linguiça não, né? Ela é fresca. Então, mas aí é que tá. Apesar da linguiça ela ser fresca, eu não coloquei nada disso, porque ambas devem passar por cocção para serem consumidas. Geralmente a salsicha, antes de passar por qualquer outra cocção, ela é cozida. Mas isso não necessariamente é uma regra. Porque a gente está falando de alimento fresco aqui. Aí é melhor a gente se ater a essa diferença, tá bom? Tá. Que é o que vai cair na prova. Ok. Então, a defumação. Vamos definir defumação. Eita, nós. Não consigo mudar a cor. Foi. Defumação? Isso. Definição? Uma defumação. Exposição direta do alimento à fumaça. Fumaça do quê? A fumaça do quê? Ervas, madeira. De ingredientes como madeira, Ingredientes folhas. de madeira, tá? E aí... As folhas seriam aromatizantes, é isso, né? A madeira também é aromatizante, tá? O que vai conferir sabor vai ser o tipo de madeira e os ingredientes, tá? Então, é um método de conservação em que a gente... Tá ruim de ouvir aí, professora. Tá ruim de ouvir. Pessoal, bota no mudo. Obrigada. Então, é um método de conservação. O alimento é submetido à fumaça, né? Colocar. Fumaça, o sabor. O sabor vai depender dos ingredientes. Madeira. Que são utilizados para que essa fumaça exista. Vou tirar aqui só para vocês conseguirem visualizar tudo, porque essa lousa tem esse defeito, né? Como eu vou salvar como imagem,
Beleza. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Então, vou prosseguir. Ainda sobre defumação. O que é que define ela ser forte ou suave? Eu posso ter a defumação de sabor forte e uma defumação de sabor suave. O que confere? O que confere sabor? O tempo? O tempo de exposição ao alimento ou à fumaça. A fumaça vai definir se ela vai ser suave ou forte, certo? Certo. Tá todo mundo com tudo na ponta da língua. Gostei. Gostei. O que mais que vai cair? Acho que ainda vai cair mais sobre defumação. A defumação ela pode ser fria ou quente. Ainda pode ser fria ou quente. Defumação fria. Qual que é a qualidade e defeitos dela? Desculpa, não entendi a pergunta. Qualidade e defeito da defumação fria. Quais são? Qualidade e defeito? Isso. Qualidade dele, gente, é que vai fazer com que o alimento se mantenha levemente rico em sucos e com a textura mais úmida. O defeito dele é que ele deve passar por alguma cocção futuramente, tá? Para a gente consumir com segurança. Ok? Ok. E a defumação quente. Vantagem e desvantagem. Vamos lá. Seria garante segurança no consumo do alimento? Porque ela é quente e não fica cru? É mais seguro. E o que pode acontecer se ele defumar demais? Perde a qualidade? Ela seca e pode quebrar. Pode ficar seco, né? Quebradiço. Ok, alguma dúvida sobre defumação? Professora, Oi. defumação é o nome que se usa só quando você usa madeira ou pode se usar outras fontes de calor? Não, defumação é quando você expõe o alimento à fumaça. Ah, Aí, qual que é a fonte de calor? Aí depende muito. É que geralmente é madeira, a não ser que seja carvão mineral, né? aí poderia se chamar de defumação também. Aham. Mas geralmente feito com madeira, tá bom? Ok. Bom, agora cura. Quais são as finalidades da cura dos alimentos? Não é a cura do Covid. A piadinha grata da professora. Desidratar o alimento através de exposição. Então, vamos lá. A cura serve para desidratar
Que mais? Conserva. Conservação. Pode ser, professora? Oi? Conservação? Conservação. Conservar. Isso, conserva. Que mais? Mas ela conserva por quê? Porque ela tira a... Pelo sal, não é? Evita a contaminação Porque ela retira o biológica. excesso de líquido. Então, aí ela evita o quê? Contaminação biológica por micro-organismos, certo? Sim. Certo. Colocar só que evita micro-organismos. Cadê tudo? E ela realça o sabor também, né? Sim. Então, são essas finalidades. Ela não vai evitar outros tipos de contaminação, por exemplo, como contaminação física, porque eu curei o alimento, mas se cair um cabelo, se cair terra, se cair cinzas, se cair qualquer outra coisa, eu vou ter contaminação física, ok? Ok. Então, ela só evita a contaminação biológica por micro-organismos, é bom se lembrar disso. Para tirar um 10 redondão, 1000 pontos redondos nessa prova. E estamos chegando ao final da nossa revisão. O último, a gente vai falar, o último ponto. Qual cor que eu ainda não usei aqui, minha gente? É azul, né? Azul. Vamos usar o azul. Ai, minha lousinha mágica. Ai, só não consigo usar ela. Olha lá como ela é rebelde. Pode elogiar ela. Então, vamos lá. O que é caviar, gente? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pô, sacanagem, eu ia cantar essa música aí, velho. Eu falei que é caviar, nunca vi, nunca ouvi. Não tá perdendo nada. Com certeza. São ovas de peixe. Caviar é uma ova, né? São ovas. Isso. São ovas do esturjão. Professora, a senhora vai deixar essa revisão em algum lugar? No AVA, uai? Uai. Ah, vai estar no AVA? Vai estar no AVA. Que lugar lá? E eu vou colocar na aula. E eu não sei, parece que eu recebi uma mensagem dizendo onde é que a gente tem que deixar a revisão. Eu vejo e eu falo para as representantes onde é que eu postei, tá bom? Ok, obrigado. E o do Alma, o que é? O que, professora? Dourado Alma. Também é uma ova. Mas que tipo? Do esturjão albino. Isso, caviar. Do beluga, né? Que é um esturjão. Então, quando a gente fala caviar, a gente já sabe que é do esturjão. Aí, o que é uma ova de peixe? Ovas de peixe que a gente usa, né? Uhum. São as ovas de outros peixes, né? Qualquer outro peixe, não é? Geralmente usa peixes médios, né? E elas podem ser frescas, congeladas ou enlatadas. Estou tentando colocar de peixes. Vou colocar peixes como arenque, etc. aqui.
E outra coisa importante é que, ao contrário do caviar, ela pode ser encontrada fresca, congelada ou enlatada. Pode ser defumada também, não, professora? Defumada? Acho que, não sei, não conheço. Sim, mas eu acho que pode, sim. Tem sim, tem uma ova que é defumada, acho que esqueci o nome agora. Pode ser, acho que pode ser sim, tá? Ok. Nunca vi, nem comi, mas acho que já ouvi falar dessa ova defumada. Eu esqueci o nome dela. Tem uma empresa com o mesmo nome da ova. Coral, gente. Coral é uma ova. É ova de anchova, esqueci o nome, ova defumada. Ok? Ok, querida professora amada e idolatrada. Botarga, professora. Ok. Conhece? Okay. Conhece botarga? Botarga, eu acho que é um tipo de caviar, não é não? Não é ova defumada de tainha? Vou ver, peraí. Fiquei curiosa. Ok. Botarga. É uma especialidade culinária de vários países mediterrâneos, feita da ova de certos peixes, salga e seca. Salgada e seca. É salgada, não é defumada, não. Não é defumada, não. Ok. Sabe, porque eu nunca não conheço, porque como ela é muito delicada, ela costuma ser feito de algumas maneiras que que aproveitem ao máximo, né, a textura dela, essa textura fresca dela. Então, no máximo, ela vai ser congelada, enlatada. Não é congelada não, professora. É bem tipo uma espécie de uma cera em volta dela. Tá. Bom, gente, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, eu vou mandar para vocês junto com o link. Provavelmente vai ser amanhã pela tarde, início da tarde. Aí eu já posto essa imagem desse mapa mental para vocês estudarem. Esses são os pontos que vocês vão ter que estudar. Higienização de folhas, o que é um vinagrete, o que é vinagre, né? Definição e métodos de vinagre, o que é linguiça, o que é salsicha e a principal diferença entre elas, defumação, o que lhe confere sabor, que lhe confere sabor, assim, no sentido geral, né? O que vai diferenciar uma defumação da outra, né? Que é o sabor dos ingredientes e o tipo de madeira. Como que é classificado em suave ou forte, né? Que é em relação ao tempo de exposição da fumaça. Quais são os pontos positivos e negativos da defumação fria e da defumação quente? Quais são as finalidades da cura? E o que são ovas, né? O que é caviar? O que é o dourado alma? O que são as ovas de peixe em geral? E o que é o coral? Tá bom, gente? São 10 questões, algumas múltipla escolha, algumas associativas, algumas para completar lacunas. Estejam aqui comigo no horário da aula da semana que vem. Vou atualizar o link no AVA no mesmo lugar de sempre. E aí, tentem fazer a prova no horário da aula, porque aí qualquer dúvida que vocês tenham, inclusive, né, como é que faz o preenchimento, como é que envia, etc., a gente já faz na hora. Tá bom? Tá. Ok, professora. Inclusive, posso fazer uma leitura da prova junto com vocês antes do início, como se a gente estivesse em sala de aula mesmo. E aí, acredito que fica mais simples se vocês querem. Professora. Oi. Sobre a postagem das fotos
daquele trabalho lá da defumação, a salada. Ai, tá coçando. Fala. Quem que estava falando? A Vanessa. Então, Vanessa, continua. Vou tirar você do mudo, Vanessa. Oi, professora. Fala. Então, eu não consegui fazer a defumação, deu errado, queimou, ficou horrível. E eu ia tentar de novo e eu não postei ainda. Era até hoje ou eu posso postar amanhã? Olha, como eu falei para pedir para vocês um prazo a mais para eu dar a resposta, que eu tinha dado prazo para mim mesma até dia 20 de responder os e-mails, eu vou aumentar o prazo de vocês até amanhã. Mas até amanhã tem que estar postado, tem que me enviar, na verdade, da maneira que está escrito lá no AVA, né, na unidade 2, seção 3. Então, não se esqueçam de colocar o título do e-mail da maneira que eu solicitei, o título do trabalho do jeito que eu solicitei, e é para mandar tudo junto, beleza? Beleza. Tá bom, gente. Mais alguma dúvida? Posso encerrar? Professora. Ô, professora. Meu Deus, quanto professora? Diga. E quem já mandou o trabalho? A senhora já deu a nota já? Não, meu filho, eu não tô pedindo para vocês me darem até depois do feriado. Tem muita coisa para fazer. Ah, legal. Corrigir seus É verdade, doutor. Professora, essa foto... Oi? Professora, essa foto, a gente tem que sair nela também para mostrar que a gente que fez? Não, né? Me poupem de olhar para a cara de vocês. Não, tô brincando, gente. Sarcasmo. Não, eu vou confiar em vocês, tá? Não peguem foto da internet, porque isso não constrói o conhecimento de vocês. Sejam honestos com vocês mesmos, tá bom? Tudo bem, porque a salada tá horrorosa que eu fiz e a defumação, eu não consigo fazer essa defumação para ficar legal. Não importa se tá bonito, se tá feio, a minha ideia é que vocês tentem fazer. Isso é o importante para mim, que vocês entendam qual que é o conteúdo, para que vocês estão fazendo isso, para que serve, e esse é o momento de errar mesmo, tá bom? Essa atividade, ela vai contar como atividade de sala de aula, né? Então, a ideia aqui é que vocês arrisquem, façam experiências, tá bom? Ok. Vale quanto essa foto, professora, esse trabalho? O trabalho vale 800 pontos. Tá bom. Vou mandar amanhã. Oi, professora, é Rodrigo. Oi. Tudo bem? Eu fiz a minha defumação numa barca de alumínio, né, numa forma de bolo, no próprio forno do fogão, na parte da lata do forno do fogão. Que ela esquenta bastante e ela consegue torrar. Eu fiz com alecrim e com orégano. E o que fez a fumaça? Eu coloquei um pouquinho de azeite. Aí, como a parte de baixo do forno, bem na lata no fogo, ela consegue torrar. Torrar o quê? Alecrim e orégano. Bom, entendeu? Manda foto, vamos ver como é que ficou. O forno embaixo, ele chega a 300 graus, entendeu? Se alguém fizer assim, a questão se você torrar a parte de baixo com alumínio, também ele queima. Não, mas a ideia da defumação é que você forneça uma fumaça aromática. Dá para fazer no forno, sim, mas geralmente a gente usa algum combustível. Então, geralmente, arroz, que é o que eu ensinei a fazer na panela, serragem. Esse arroz e serragem dá para usar tanto o forno quanto a chama do fogão. Agora, dessa maneira que você está falando, eu nunca vi. Porque até mesmo aquele que eu mandei que faz com óleo, você precisa de um carvão para fazer essa fumaça, impregnar o alimento.
senão ele vai ficar só com gosto de óleo queimado, sabor de óleo queimado. Mas aí você pega, me manda a foto, manda a descrição, como você fez, e aí o experimento é seu. Aí você me fala se ficou bom, se ficou ruim, como é que ficou o gosto, se ficou gosto de defumado, se ficou gosto de assado, gosto de óleo queimado, aí você me fala, tá bom? Ok, já mandei já. Beleza. E aí, gente, mais alguma coisa? Professora, o problema é fazer defumado em apartamento, né? Olha a fumaça que vai ficar na casa. Meu marido, quando eu inventei de fazer no meu apartamento, queria o divórcio, só que na época a gente não era casado, por isso que a gente não divorciou. Mas Ah, não tem problema não, eu fiz em apartamento e deu tudo certo. faz o do arroz, um copo de óleo com a... Ai, meu Deus! Com um pedacinho de carvão pequeno que ele não faz tanta fumaça assim, tá bom? E aí você deixa por pouco tempo só. Deixa ali uns 2 minutos, aí você vai produzir menos fumaça, ele vai ficar tampado, então... Ou senão você deixa ali defumando até que a fumaça pare. Professora, eu fiz com arroz também não faz muita fumaça. Não faz, por isso ainda que mais quando você coloca o açúcar. Ele meio que vai dar uma caramelizada e ele vai sair aquela fumaça branca. E ainda eu acrescentei ervas. E deu muito certo. Eu moro no apartamento e deu muito certo. O fogo, né? Você deixa tampado, desliga o fogo, aí a fumaça ela acaba, uma hora ela vai acabar e aí você tira de lá. Então, assim, essas duas opções que eu dei para vocês é justamente pensando em improviso mesmo, né? É o que a gente faz dentro da cozinha. A gente faz isso dentro da cozinha, tá? Então, por mais que a gente tenha ali as coifas, são métodos assim que produzem menos fumaça do que se você for fazer uma defumação com outros tipos de combustível, tá bom? Ô, professora. Oi? Aí o trabalho é para mandar as fotos e os ingredientes que foram feitos, isso? Não, você vai mandar a foto, as técnicas que você utilizou. No caso da salada, eu pedi para vocês classificarem o tipo da salada, classificarem que tipo de folha que você usou, se você usou folhas, qual molho que você usou. No caso da defumação, eu quero que vocês me falem só o tipo de defumação que vocês fizeram. Se vocês fizeram com arroz, com carvão. Eu vi que teve gente que fez na churrasqueira. É isso que eu quero, tá bom? Ô, professora, mas é para defumar a carne? Alguma coisa assim? Qualquer coisa. Tá. Professora, só a defumação e a salada para mandar? Salada e um prato livre. Prato livre da cozinha fria. Então, tem gente que mandou canapé, tem gente que fez um finger food. Então, fica livre para vocês fazerem o que vocês quiserem. Pode ser uma maionese? Pode ser uma maionese, que é uma emulsão. Aí você me fala, eu fiz a maionese, que é uma emulsão permanente entre gemas e óleo. E, sei lá, coloquei um pouquinho de limão. Geralmente a gente coloca um pouquinho de limão, só isso. Professor. Pô, tá ativado aqui, mano. Ô, professora. Professora, é pra... Vocês sabem que vocês estão me perguntando de um trabalho que é para entregar, que era para ter entregue hoje? Vocês estão me perguntando hoje, né? Eu já entreguei tudo já. Era para ter perguntado isso semana passada. Então, professor, eu entreguei, só faltou o defumado. Agora, é para fazer só defumado e a salada, né? Não é para fazer maionese, essas coisas não, né? Vocês leram no AVA? É um defumado, uma salada e um prato livre. São 3 para vocês me entregarem.
Esse prato livre é qualquer coisa que a gente pode fazer, né? Da cozinha fria. Tá ok. Não precisa abrir esse zoião não, professora. Não, é porque o trabalho está lá um tempão para fazer e as dúvidas estão surgindo hoje, né? Com exceção de alguns que não conseguiram entrar antes, né? Mas, enfim. Certo, gente? Mais alguma questão? A respeito da nossa prova que vai ser dada, ela vai ser dada pelo AVA? Sim. A prova vai ser dada pelo AVA? Sim. Vai ser aberta semana que vem. Então, mandando. Aí no horário da aula, né? No horário da aula, mas ela vai ficar aberta 24 horas para caso alguém tenha problema com acesso. Professora, no comunicado falou que ia ficar 48 horas. Então vai ficar 48 horas aberta, desculpa. Tá bom então, professora. Obrigado, tchau. Imagina. Tchau. Mais alguém? Pessoal, então estou encerrando a aula. Muito obrigada pela presença de vocês, pela colaboração com a revisão. Vocês estavam bastante afiados e afinados com o conteúdo. Parabéns a vocês e eu espero que na prova não seja diferente. Até mais, Boa gente. noite, professora. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.